Olá, boa noite, queridos. Eu me chamo Maria Francisca, sou diaconisa da Igreja Evangélica Congregacional Ministério Rei da Glória, aqui em Guarujá. Vou estar trazendo um momento de reflexão da Palavra de Deus sobre esperança, sobre muitas vezes a gente estar desanimado e parece que nada de bom vai ocorrer. Eu não vou narrar a história, se vocês quiserem ler depois, encontra-se em Lucas capítulo 24, de versículo de 13 a 35. Essa passagem nos narra sobre a ressurreição de Jesus. O que eu vou falar especificamente são de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Esses dois discípulos, eles viram tudo acontecer, eles viram a morte, de Jesus, e eles estavam tristes. Então, eles estavam caminhando de volta para Emaús. Então, eles estavam tristonhos, desanimados, eles estavam muito tristes, porque de repente eles viram em Jesus, que seria o Salvador, aquele que iria dar um novo rumo, e de repente o Senhor morre. Mas eles não perceberam que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então essa passagem, queridos, ela descreve dois discípulos tristes, cabisbaixos, conversando a caminho de Emaús. Eles estavam indo embora, estavam na estrada, caminhando, no dia da ressurreição de Jesus. Eles estavam discutindo sobre a crucificação de Jesus. Talvez eles não aceitassem esse fato. Eles não reconheceram, eles só viram Jesus crucificado, mas eles não reconheceram o próprio Jesus crucificado. Como assim, irmã Maria? Ele estava caminhando junto a eles, ao lado deles. Eles não reconheceram Jesus, que só vai ser revelado a eles através do partir do pão, que Jesus vai até a casa deles. E lá na hora de partir o pão é que eles reconhecem Jesus. Então eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, mas eles estavam na estrada de Emaús, voltando a Jerusalém. E quando Jesus, ao lado dele, ao lado dos dois, começa a conversar, o que acontece? Depois, no partir do pão, parece que uma esperança, parece não a esperança, a alegria acende nesses corações. Eles estavam desanimados. Um discípulo chamado Cleopas estava triste, estava desiludido, ele junto com o outro, pois as suas expectativas de um Messias libertador não se realizaram com a morte de Jesus. Então eles se afastaram dali, de Jerusalém. Eles não sabiam que as mulheres haviam levado especiarias ali e não encontraram o corpo. Eles não sabiam dessa novidade. E, de repente, eles estavam cientes sobre o túmulo vazio, mas eles não compreendiam totalmente. Então, Jesus, queridos, começa a caminhar junto a eles, ao lado deles. Mas os olhos deles estão impedidos de reconhecer o Mestre. Os olhos desses dois discípulos estão impedidos de reconhecer o Mestre. Então Jesus pergunta a eles: por que vocês discutem? Então eles narram a sua decepção, eles dão a narrativa expressando a sua decepção com o fim de toda a esperança. Jesus repreende eles pela lentidão, queridos, de crer nas Escrituras.
E aí, quando eles chegam perto de Emaús, eles falam: Jesus, fique conosco esta noite. Então Jesus entra ali no lar deles e vai cear. E no partir do pão e abençoando o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. E Jesus desaparece. Os corações desses dois discípulos, meus amados, minhas amadas, começaram a arder. Enquanto Jesus, antes mesmo de Jesus ir embora, desaparecer, eles estavam explicando as Escrituras e os corações desses dois discípulos ardiam. É sinal da presença transformadora de Cristo. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, nessa passagem, o que eu quero trazer nesta noite para mim e para ti. Eles ali naquele momento estavam conversando, estavam tristes primeiro. Eles estavam, na estrada ali no caminho de Emaús, eles estavam tristes porque eles viram Jesus, aqueles que eles punham fé, de ser o libertador deles, de estar morto. Ele foi crucificado. E eles começaram a conversar entre eles dessa tristeza. Eles começaram a conversar entre eles dessas dores, das suas perdas, decepções. Enquanto eles conversaram, eles não perceberam que o Mestre Jesus havia ressuscitado, estava caminhando ali ao lado deles. E eles não perceberam que era Jesus. Queridos, Jesus chegou até eles sem cobrança, sem julgamentos. Apenas ouviu o que eles estavam conversando e caminhou junto com eles e trouxe palavra de esperança. O que nós podemos ver, queridos, nessa passagem para nossas vidas? Algumas vezes do nosso caminhar nos sentimos desanimados, nos sentimos cansados, sem esperanças, decepcionados. Parece que a gente não tem respostas para os nossos questionamentos. Mas, mesmo assim, nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas, com os nossos olhos voltados às nossas preocupações, que nos esquecemos que Jesus está caminhando ao nosso lado. Jesus não é religião. Jesus é o Salvador, Jesus é o próprio Deus, Jesus é vida, Ele é o sentido da vida e o recomeço da mesma. Jesus continua se aproximando das pessoas, ouvindo suas dores e oferecendo um novo começo. Eu quero perguntar para você, meu querido, minha querida, como que você está se sentindo no dia de hoje? Decepcionado? Está com falta de alegria, falta de ânimo, falta de esperança? Mas eu convido você a não perder a sua fé, a não perder a sua esperança. Jesus está contigo, Ele está caminhando ao seu lado. Basta você olhar com seus olhos espirituais para reconhecer que Jesus é o autor da nossa fé. Jesus, Ele está conosco caminhando dia a dia, desde o anoitecer até o amanhecer, durante o sono, o Senhor está conosco. Assim como foi naquela passagem, imaginemos a situação. Jesus havia sido crucificado, o Mestre havia sido crucificado. Mas eles não perceberam que, ao terceiro dia, Jesus havia ressuscitado. Eles pensaram que Jesus estava morto. Não, mas Jesus havia ressuscitado. E nós vemos isso com clareza na passagem ali, que Jesus, ele se aproxima deles, o Mestre, e pergunta:
Por que vocês estão tão abatidos? E eles falam, porque você não está ouvindo, não ouve o que aconteceu, está maior burburinho. Jesus morreu. E Jesus então começa a ouvir as dores daquelas vidas. Eu quero deixar nessa noite que Jesus ouve as tuas dores. Jesus conhece os teus problemas. Jesus sabe do que você precisa. Mas aqui o alvo não somos nós. O alvo é Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós, queridos, fomos salvos para servir ao Mestre, para adorá-lo em espírito e em verdade, para falar que só Ele é a solução dos nossos problemas, só Ele é a salvação, é o único caminho que leva a Deus Pai. Você está triste? Parece que o teu problema não tem solução? Aquiete-se. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está aí contigo, ao teu lado. Convide-o. Assim como aqueles 2 homens convidaram para ele cear com eles, e ele foi. E ali no partir do pão, quando Jesus começou a falar, o coração daqueles 2 homens ardeu de alegria. Eles perceberam que no partir do pão, que era o Mestre Jesus, que havia ressuscitado, ele não estava morto, ele não está morto, ele está vivo. Assim é na tua vida, assim é na minha vida. Jesus, ele quer trazer alegria para a tua tristeza. Ele quer saciar a tua fome, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele quer saciar a tua sede, porque ele é a fonte de água pura que jorra para saciar a nossa sede. Então, nesta noite, meus amados, reflita comigo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando andamos junto com Jesus, parece que o fardo, as preocupações da vida, elas se tornam leve. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo se torna leve. Amém? Nesta noite, meu querido, receba essa palavra, minha querida, teu coração, que você possa se fortalecer, lançando a tua esperança em Jesus, mas em primeiro lugar, recebam em seu coração, reconheçam que você, sem Ele, você não é nada, você está perdido. Reconheça que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. E que ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Então, nesta noite, eu quero que você reflita. E se você quiser ler a história toda, ela encontra-se em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Amém? Que o Senhor te abençoe e te derrame a paz. Lance, querido, toda a tua ansiedade aos pés do Senhor. Não se preocupe, glorifique, apenas o exalte, dizendo assim: Senhor, eu não entendo o porquê eu estou passando por isso, mas eu sei que tem um propósito e eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome, porque tu és merecedor. E lá na frente eu vou entender. Ou não, mas que Deus te abençoe e que Deus nos fortaleça cada vez mais na fé. Amém, queridos? Uma boa noite para ti e que o Senhor te dê uma noite tranquila na paz do Senhor Jesus. Amém?